Condenado por crimes sexuais, o empresário Tiago Brenan contratou a advogada e presidente da OAB de São Paulo, Patrícia Vanzolini. Aqui para o UOL, na defesa disse que ele se sente incomodado, apreensivo e injustiçado depois de condenações. A presidente da OAB, Patrícia Vanzolini, passa a compor a banca de advogados do empresário ela começou desde o fim do ano passado. A OAB não se pronunciou. Além do escritório de Patrícia, outros dois compõem a defesa do empresário, o do advogado criminalista Roberto Podival e outro de um amigo de Brenan, no Recife. A advogada disse que pretende atuar sem renunciar ao princípio da presunção da inocência. O standard probatório nos crimes de gênero é um tema sobre o qual venho me debruçando há bastante tempo, ou seja, como assegurar proteção às mulheres sem renunciar ao princípio basilar da presunção de inocência que se aplica a todo réu, independentemente do crime do qual seja acusado, foi o que disse. Walter Maierovitch, presidente da OAB, nessa defesa. A gente sabe que todos têm direito à defesa, né? Mas no caso do Brenan, Dupla defesa. no caso do Brenan, por exemplo, por ela ser, por a Patrícia ser a presidente da OAB e pegar um caso tão emblemático como esse, tem alguma questão ou não? Não, não há nenhuma proibição legal. Então, dentro da legalidade, que é o raciocínio que a gente tem que fazer, sempre à luz da legalidade, não há nenhum impedimento, nada. Agora, o que ela diz entre o direito das mulheres, os crimes sexuais em que mulheres são vítimas e a presunção de inocência, ela esquece uma coisa importante, que isso se resolve não por presunções, isso se resolve à luz da prova. A prova da autoria, da materialidade, cabe ao acusador, ao Ministério Público. Agora, para o réu, para esse, toda a exceção a ele é que caberá a prova, que não foi o autor, que, aliás, é, é, parte ele próprio admitiu, ou que não foi o autor, não teve intenção, tudo isso faz deslocar a prova da negativa para a defesa. O que eu quero dizer com isso é que essa advogada vai ter um trabalho de Hércules, um trabalho hercúleo. Sakamoto, e o caso Brenan é um caso emblemático, né, de violência contra a mulher, violência sexual, agressões, enfim, um caso que a gente está acompanhando já há bastante tempo, né? E ele é um homem muito rico, conseguiu vários recursos, conseguiu adiar, consegue uma boa equipe de advogados, mas a sociedade cobra uma punição exemplar. Já tem um problema na sociedade que é claro que quem tem recursos, né, acaba conseguindo prazos mais dilatados, né, acaba conseguindo estender, né, o processo, né. É claro que quem também está bem assessorado, né, por advogados dativos apontados pelo Estado também consegue, mas dada a dificuldade de recursos para recursos financeiros ou da quantidade de defensores para poder defender réus em outras situações. É claro que a gente tem pessoas que têm bancas maiores e acabam conseguindo é, cumprir todos os prazos, acabam conseguindo estar sempre lá na marca do pênalti, né? Fazendo visitas em tribunais, enfim. O Brenan o Brenan ele consegue, né? O Brenan ele, até agora, olha a quantidade de crimes que esse homem cometeu. E não é o tipo de crime que ele não que é pouco causa pouco impacto. É uma coisa que, na verdade, estamos falando de estupro, estamos falando de violência, estamos falando de agressão, estamos falando de crimes contra, né, contra os direitos humanos, né, contra os direitos fundamentais. Ele está falando de situações gravíssimas e ele continuou livre para poder continuar cometendo esses crimes com a certeza de que por ter recursos financeiros, de que por ter recursos judiciais em suas mãos, ele continuaria cometendo esses crimes e nada aconteceria com ele. Ele só foi para a cadeia, ele só foi preso agora, tá detido e tudo isso mais, porque o caso dele gerou comoção nacional. Se não tivesse gerado comoção que gerou, e aí tem que se dar o crédito aos movimentos feministas, à imprensa,
né, principalmente as jornalistas, né, ou jornalistas, e principalmente as jornalistas que não deixaram o caso ser esquecido, investigaram, foram atrás. Se não tivesse ocorrido isso, a Brenan estava por aí ainda cometendo os mesmos crimes de sempre. Então, é um lembrete. Eu acho que a condenação do Thiago Brenan, mais do que um lembrete, ele vai ser simbólica. Vai ser simbólica de que os mais ricos não podem fazer, tipo, é claro que não é a partir dele, o Thiago Brenan foi condenado e o mundo vai ser uma maravilha, tipo, todas as bocas de lobo vão soltar arco-íris e vai ter unicórnios por aí, não é isso que vai acontecer, mas o fato é que é um alívio, né, acho que para muitas mulheres de saber que um predador, quanto mais em série, né, rico, ele não vai ficar impune. Então, eu acho que esse é um recado, né? Que a condenação do Brenan vai mostrar que predadores ricos também podem ser punidos. Bem O falado. Diego, Oi. em cima disso que o Sakamoto falou, a gente tem que lembrar uma observação que é uma observação de um jurista francês, que a justiça, o que ele mostra? Que na justiça não é o dinheiro que vale. O tempo da justiça régia da França, e que o Daumier retratava magistralmente, ficou famoso no, na sua, no seu pincel, no seu lápis, porque ele retratava isso, uma justiça corrupta que via os ricos e poderosos. Não, esse jurista francês observa com uma frase que é uma frase que a gente não pode esquecer, que é o seguinte: a justiça verdadeira, real, não, ela existe para quê? Para não deixar impunes, sem punição, os crimes, e existe também para não punir inocentes.